Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Com mão forte, com poder, o Senhor arrancou o seu povo das mãos de Faraó, de uma terra onde eles eram escravizados, onde haviam ali muitos deuses, onde muitos deuses eram venerados, adorados pelo povo do Egito. O próprio Faraó era considerado um deus e com muito poder, através ali da vida de Moisés e Arão, o Senhor operou grandes sinais, prodígios e maravilha, deixando claro no entendimento tanto do povo egípcio como do povo hebreu que só existe um Deus, o Deus dos deuses. Vamos ver com detalhes como o Senhor Deus provou que Ele é o Deus que está acima de tudo e de todos. O Deus de Israel é o Deus dos deuses. Esse texto sagrado reforça o grande memorial da libertação de Israel do Egito, quando o Deus de Israel usou sua mão forte contra as potestades do Egito para libertar o seu povo da escravidão imposta pelo Faraó. As 10 pragas enviadas por Deus ao Egito, por meio de Moisés, Moisés sendo usado por Deus, o Senhor Deus castigou o Egito com 10 pragas, uma por uma. Na primeira, o Faraó já poderia ter liberado o povo, mas por ter um coração duro, por acreditar em diversas divindades, Deus quis provar que Ele é maior do que todas as divindades do Egito. Tiveram o objetivo de confrontar as 10 principais divindades veneradas pelos egípcios e revelar o único Deus verdadeiro na terra. O único Deus com letra maiúscula é o nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Elohe a Elohim, o Deus dos deuses. Então, o Deus criador, o Deus do povo hebreu, quis mostrar ao Faraó, quis mostrar ao povo egípcio que aquelas divindades, as quais eles veneravam, não passavam de ideias, de ideologias, de coisas da cabeça deles, criadas por eles, e que não tinham poder nenhum. Vamos ver aqui, uma a uma, como o Senhor destruiu a cada uma dessas divindades. Com a primeira praga, número 1, Deus feriu o Nilo, venerado pelos egípcios que tinham as suas águas como sagradas. O Nilo é o maior rio do mundo, estendendo-se por cerca de 6.500 quilômetros. Sua bacia hidrográfica é de 2.978.500 quilômetros cúbicos, servindo aproximadamente a 9 países, desde a região central de Uganda, na África, até o mar Mediterrâneo. Com esta praga, o Eu Sou o que Sou mostrou sua soberania como criador do mundo, como criador do maior rio do mundo. Eles adoravam o rio Nilo. O rio Nilo era um dos maiores deuses do Egito. Veja só, algo que foi criado por Deus para abençoar. A água é uma bênção, a água é vida, mas em vez de eles adorarem a quem criou o rio, eles estavam indo no rio
adorar o rio. O rio era uma divindade para eles. E foi logo ali que o Senhor começou a manifestar que Ele é Deus, transformando aquela água em sangue. Mostrou sua soberania como Criador do maior rio do mundo, podendo fazer nele o que quisesse. Foi um golpe do Deus dos deuses contra Hapi, era o nome deste Deus, Hapi, adorado como Deus responsável pelas inundações do Nilo, e contra Senum, o suposto guardião do rio Nilo. É como se tivesse um Deus ali guardando aquele rio. Então Deus feriu. Foi o primeiro Deus, que Deus, o Criador, feriu aquele rio Nilo. Número 2. Com a segunda praga, Deus tornou nojenta aos egípcios as rãs, tidas por eles como sagradas. As rãs apareciam regularmente em abundância na metade do mês de dezembro, quando as águas do Nilo baixavam. Elas eram para os egípcios um símbolo de fertilidade. Olha só, as rãs sendo aqui venerada como um deus, o deus da fertilidade. Nessa praga, Deus desferiu um golpe em Heket, uma suposta divindade representada por uma imagem com cabeça de um sapo. Na terceira praga, vamos lá, seguindo, Deus transformou o pó da terra, considerado sagrado no Egito, em piolhos. A partir dessa praga, os magos egípcios começaram a reconhecer a impotência de seus deuses diante do dedo do verdadeiro Deus da terra. Foi um golpe de Deus contra os principados e potestades do Egito, que incitavam os magos Janes e Jambres a resistir a Moisés, imitando o poder de Deus. Com essa praga, Sete, cultuado como Deus do deserto, foi desmoralizado, e até mesmo o pó da terra, considerado sagrado no Egito, converteu-se em insetos muito importunadores. Na quarta praga, Deus convocou um enxame de moscas sobre a terra do Egito, com exceção da terra de Gósen, era onde ali os israelitas habitavam, numa clara demonstração de seu senhorio sobre a terra do Egito. Com essa praga, Deus desferiu um golpe em Baal-Zebu, o senhor das moscas. Ficou bem claro para os egípcios a impotência do senhor das moscas de invadir a terra de Gósen, onde residia o povo do verdadeiro senhor do Egito e de toda a terra. Então, os hebreus, eles não participavam aqui destas pragas, eles eram preservados por Deus, e Deus ia ali destruindo um a um, Deus por Deus ali daquele povo egípcio. Na quinta praga, acompanha aí, meus irmãos, Deus feriu com pestilência os animais tidos como sagrados para os egípcios. No Egito eram adorados diversos deuses, representados por animais. Amon, adorado em todo o Egito, era representado pela imagem de um carneiro. Apis, também era adorado em todo o Egito, era representado por um touro. Ató, a suposta deusa protetora dos animais, tinha a cabeça de uma vaca. Com esta quinta praga, o Deus vivo de Israel demonstrou aos egípcios que tais divindades, em forma de animais, não poderiam livrar-se, nem elas mesmas, quanto mais a eles. Nem os animais conseguiram aqui se livrar com essa praga, que dirá livrar os homens. Na sexta praga, Deus feriu os homens, os animais e principalmente os magos com úlceras, numa clara demonstração da impotência daqueles feiticeiros e de seus deuses diante da potente e poderosa mão do Senhor. As cinzas que os sacerdotes egípcios espalharam como símbolo de bênçãos produziam úlceras. Na sétima praga, o Senhor enviou trovões, chuvas de pedras e fogo sobre a terra do Egito, uma demonstração poderosa de seu domínio sobre os fenômenos da natureza, cujo poder os egípcios atribuíam a Geb, o deus da terra, a Nut, a deusa do céu, e a Su, o deus do ar.
os quais eram venerados por eles. Porém, os egípcios que obedeceram e temeram ao Deus de Israel conseguiram salvar seu gado e a sua própria vida, reconhecendo que só havia livramento da parte do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Oh glória! Então eles confiavam ali no sol, nas estrelas, no vento. Então o Senhor estava ali destronando tudo aquilo que eles acreditavam, que eles achavam que era Deus deles. Para tudo ele tinha um Deus. Vocês estão percebendo aqui que o Deus Criador ia destronando, ia destruindo da mentalidade que eles criaram, que nenhum daqueles deuses tinha nenhum poder, tinha nenhum controle sobre a natureza, sobre os animais, que não podiam trazer proteção para eles. Deus estava destruindo um por um. Na 8ª praga, Deus enviou trevas sobre a terra do Egito, num duro golpe contra o Deus Sol e a deusa Lua, que se mostraram impotentes diante daquele que fez o Sol para governar de dia e a Lua e as estrelas para presidirem a noite. O Deus Sol e a deusa Lua não conseguiram impedir a escuridão enviada por 3 dias sobre a terra do Egito. Enquanto isso, os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Que maravilha, meu irmão! Que maravilha, que maravilha! Eles tinham total confiança no sol, tinham total confiança na lua e teve escuridão por 3 dias e por 3 noites. Glória, nós pulamos aqui a 8ª praga. Vamos ler aqui? Nós lemos a 9ª, vamos voltar aqui para a 8ª. Deus enviou um exército de gafanhotos para consumir a vegetação que havia sobrado da tempestade de Saraiva. Os egípcios veneravam os deuses Ísis e Serafes, que supostamente protegiam o Egito dos gafanhotos. Com essa praga, tais divindades se mostraram impotentes diante do golpe desferido pelo Deus verdadeiro. Glória a Deus. E na última praga, Deus feriu todos os primogênitos egípcios, inclusive o primogênito do faraó, que se dizia imortal. Com essa última praga, Ísis, a suposta protetora do Egito, Mi, o deus da reprodução, e Eké, a deusa auxiliadora do parto, foram desmoralizadas pelo verdadeiro Deus. Todas as divindades do Egito caíram por terra, não tiveram forças diante do Deus Todo-Poderoso. A nossa conclusão: as 10 pragas enviadas por Deus ao Egito, por meio de Moisés, atingiram o cerne da religião egípcia. Sua terra fértil, supostamente protegida por Horus, o deus do delta ocidental do Nilo, foi atacada pelas pragas. Seu rio sagrado, supostamente protegido por Senum, o deus protetor do Nilo, foi transformado em sangue. Seu sol glorioso, identificado como Ra, o deus Sol, escureceu, e até o filho do divino faraó foi morto. Foi um verdadeiro massacre do Deus de Israel contra as divindades pagãs do Egito. Os prodígios que Deus enviou contra o Egito demonstraram claramente que seus deuses não tinham poder diante do Deus vivo e verdadeiro de Israel. Nestes momentos aqui, o povo de Israel, eles não sofreram nenhum dano, nenhum mal, irmãos. Ficaram ali protegidos na terra de Gósen. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. Cada suposta divindade das nações pagãs não passam de representações de entidades malignas, disfarçadas de deuses. O Deus verdadeiro, com letra maiúscula, só existe um, o nosso Deus. O Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra,
Isto faz o salmista indagar com muita propriedade que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmo 77, versículo 13, a parte B. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o Deus que nós servimos. O homem, ele cria muitos deuses, como aqui no Egito. Criaram um Deus por conta do rio, do Nilo, as rãs, o pó da terra, os animais. O próprio filho do faraó era tido como um deus, o próprio faraó era tido como um deus venerado, adorado. Homem nenhum pode ser adorado, meu irmão, nem um cantor famoso, nem um pregador famoso. Toda honra, toda glória é ao Deus dos deuses, é o Deus que criou todas as coisas. Tenha isso em sua mente. Nenhum homem desta terra é maior do que o Deus que criou, que está acima das estrelas, que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar, que criou o sol, que criou o vento, que criou a lua. Então não há motivos para nós adorarmos a natureza. A natureza foi criada por Deus, e quando ele está criando, ele diz: é muito bom, é bom. Então ele cria o homem e diz: é muito bom. Então o homem foi criado para dominar sobre tudo. A coroa ali da criação é o homem. Não tem por que o homem se prostrar diante da natureza. Ele foi criado para se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Que esta palavra encontre aí um espaço no seu coração. Nada pode fazer você se prostrar a não ser o Deus Criador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.